Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo os sobreviventes do Crash Cripto de 10 de outubro de 2025, um dia que ficará na história. Portal 10 do 10. É, Portal 10 do 10. Lembre-se do dia 10 do 10. Quem entender a referência vai entender. Conosco aqui presentes, professora Raíssa Pavon, eu, Rafael Chaia, professor Anthony Gama. Luísa hoje tem seus compromissos, ela não poderá estar conosco. Bino tá meio preso, mas... Tá subindo a montanha. Bom motivo, tá subindo a montanha. Virou legionário. Mas assim, continuando. Legendário. Mas assim, logo ele tá de volta. Vamos bater um papo sobre uma lei que foi aprovada, foi sancionada exatamente no dia 17 de setembro de 2025. A Lei 15.211, o ECA Digital, ou Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Tem bastante tempo ainda para entrar em vigor, vai entrar em vigor só daqui 6 meses, então a gente espera aí para março de 2026. E a gente quer falar um pouquinho sobre eventuais avanços que foram introduzidos, alguns pontos polêmicos da lei, porque usaram aí de cavalo de Troia, trouxeram algumas coisinhas daquele PL 2630, regulação, etc. Tem bastante coisa pra gente falar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Depois de um mês sem gravar. Tô animada, tava com saudade da gravação. Tô com mais saudade ainda de todo mundo junto, a hora que tiver o Bino e a Luísa. Acho que faz tempo que a gente não grava todo mundo, né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E especialmente porque esse tema é um tema bem interessante, é um tema bem importante, mas que a gente precisa, de fato, comentar criticamente. Estamos de volta. Bom estar com todos vocês. A última vez que os 5 gravaram já tem bastante tempo, mas o importante é o carro estar sempre andando, né? Com 3, 4, 5 passageiros. Estamos sempre aí. Bom estar de volta, o tema foi polêmico, teve um fato de repercussão nacional envolvendo uma grande pessoa do meio digital da internet que deu uma acelerada grande nesse ECA digital. Então, claro, até mesmo como o Rafael já nos trouxe, nós teremos pontos polêmicos, pontos bons, pontos que talvez assim tragam um certo retrocesso, e estamos aqui para discutir e opinar juridicamente, ponto a ponto, e claro, sempre um ensinamento para todos nós, porque é importante no direito digital sempre trazermos todo o conteúdo para vocês de forma clara, de forma explicativa e de forma transparente, para que você entenda como isso se aplica no seu dia a dia, que é o principal objetivo do direito digital, a aplicação no seu dia a dia. E é isso aí, pessoal. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_alt_law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Segue também os nossos perfis do Instagram, @lufatim, @antony.dv, @oluisbino, @raissavpavon e @rafaelchaia.adv. Esse é um podcast que tem apoio da ANAD, a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, que semana que vem está realizando a 4ª edição do CONAD, o Congresso Nacional de Direito Digital da ANAD. Vai ser lá na SPM, em São Paulo, com grandes nomes do direito informático nacional. A gente está falando de professores como Diogo Reis, Marcelo Fonseca, professora Regina Couto, que é a CEO da Verifact, Opsi Blum, Luiz Durso, Flávio Durso e outros nomes. São muitos painelistas que vão estar lá para discutir sobre vários temas de direito informático e disrupção. Então está imperdível. Acesse o perfil da ANAD, anad.brasil, no Instagram, ou acesse o site da ANAD, anad.org, para mais informações. Pessoal, o Anthony bateu num ponto que eu achei bem interessante, né? Houve um fato aí de grande comoção que meio que acelerou a aprovação da lei. Vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui. O projeto de lei era o 2628, ele estava parado aí já pelo menos uns 2 anos, patinando ali no Congresso. E foi graças ao vídeo intitulado Adultização, do influenciador Felca, que o tema ganhou os holofotes mais uma vez e acabou aí acelerando a aprovação do ECA Digital após novos debates que inseriram aí novas disposições. A gente não nega o fato de que havia realmente a necessidade de uma legislação específica para a proteção de crianças e adolescentes relacionadas a alguns temas voltados para o ambiente digital. Isso é um fato.
Mas será que o remédio foi proporcional ao veneno? É isso que a gente tem que dar uma discutida aqui hoje. Esse contexto que o Anthony trouxe, que você pontuou, eu acho que é interessante, porque o contexto social ou sociológico da elaboração de uma lei, na verdade, é ele que faz com que essa lei seja de fato suficiente ou não, em um primeiro momento, né? Vamos com um ponto de partida. Então, algo que precisa ser considerado, e que talvez tenha sido, não só a questão do FELCA, que foi o que impulsionou, mas quando a gente trata de criança e adolescente e a proteção dos direitos e garantias, enfim, desses indivíduos no meio ambiente digital, a gente precisa analisar também uma questão de desenvolvimento do ser humano. Já pensou nisso? A gente tem vários estudos dizendo que hoje as crianças deixam de ser crianças mais cedo, né? Então, por exemplo, se você pegar os seus sobrinhos ou os meus sobrinhos, as crianças que a gente tem contato, hoje parece que elas desenvolvem e entendem muito mais rápido as coisas, né? E elas acabam, em razão desse desenvolvimento, ou que eu acho que é do próprio desenvolvimento humano, não acho que é um desenvolvimento precoce. Elas acabam entendendo e participando muito mais, né, da comunidade, enfim, das atividades em geral, e elas conseguem ter muito mais acesso, e eu acho que esse que foi um dos grandes problemas, um dos grandes pontos de destaque. Elas conseguem ter muito mais acesso à rede social, às plataformas, e elas conseguem se movimentar nesse meio ambiente com muito mais facilidade, inclusive que alguns adultos e idosos, principalmente, né? Então, elas têm já esse desenvolvimento, essa dimensão desenvolvida de atuação em meio ambiente digital. O que não afasta o fato de que, embora elas tenham essa capacidade, né, isso é um desenvolvimento, não quer dizer que elas tenham a capacidade crítica de nele permanecer, né, de permanecer nesse espaço, ou que entendam de fato as consequências a curto, médio e longo prazo que essa exposição ou que essa interação no meio ambiente digital possa trazer, né? Então, o remédio é um remédio necessário, né? O que foi feito. É interessante que se tenha essa visão de proteção também no meio ambiente digital, de uma forma diferente do que o é fora, porque as dinâmicas são diferentes, os riscos são diferentes, tanto com relação ao alcance quanto com relação ao risco propriamente dito, mas em que medida esse remédio pode ser suficiente ou pode ser uma porta de entrada para algo que a gente não quer que entre dessa forma, como, por exemplo, uma regulação de plataforma ou uma lei que possa não ser cumprida ou não ter uma instrumentalização, uma eficácia na prática, né? É uma lei muito bonita, mas que talvez não tenha tanta eficácia. Então, esse contexto de desenvolvimento e social e de desenvolvimento da própria sociedade, eu acho que é interessante da gente pontuar quando a gente fala de leis que regem e que regulam o meio ambiente digital. Para que exista essa diferença de como é fora e de como é dentro, digamos assim, de uma forma bem informal. Perfeito. Bem, uma das coisas que me chama a atenção, e se a gente for começar a analisar, a lei ela não é muito extensa, ela tem 40 artigos. Não, é pequena. O artigo 1º, ela estabelece que a lei se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia de informação direcionado a crianças e adolescentes no país ou de acesso provável por eles. Aí a gente fica nessa questão do acesso provável, né? Porque quando você opta por usar a expressão acesso provável, a gente vê que eles estão utilizando uma expressão que é deliberadamente ampla. E ela não foi colocada ali coincidentemente ou de forma impensada. A expressão acesso provável, ela reflete uma tendência regulatória internacional que você encontra, por exemplo, na Age Appropriate Design Code do Reino Unido. O Reino Unido usa exatamente a expressão provável acesso por. Então, a gente se inspirou mais uma vez em uma legislação do Reino Unido ou da União Europeia para a construção de uma legislação nossa. A gente está repetindo uma tendência que já está acontecendo aí já há bastante tempo, desde a LGPD. E me chama atenção, porque essa é uma expressão que é típica de common law, de direito costumeiro. E a gente está importando ela para um sistema positivado para abranger serviços não especificamente destinados por menores, mas que podem ser acessados por menores.
E ao mesmo tempo tem uma contradição, que isso vem em vários regramentos, que a legislação coloca uma expressão genérica, uma expressão ampla, que intencionalmente é assim colocada, e ao mesmo tempo ela define o que é essa expressão ampla. Né? Só que ela não define também de uma forma objetiva e que de fato supra qualquer dúvida que possa existir. Então ela fica, eu te dou um conceito genérico, eu trago o que significa esse conceito genérico, mas ainda assim isso não gera uma segurança. Ainda assim isso gera debate. Com certeza. Né? Então o acesso provável como abrangendo qualquer tipo de plataforma, por exemplo, rede social, por exemplo, marketplaces entrariam. Com certeza. Qualquer de streaming, como YouTube. Plataforma de streaming, os jogos que tá aqui previsto na lei. Com certeza. Os jogos, com certeza. E aí fica também uma questão, né, que não foi tão endereçada na lei, que, assim, até adiantando, porque isso já tá mais pros dispositivos mais pra frente. Que ele fala assim, que as empresas elas vão ter que tomar medidas para o acesso adequado das crianças e adolescentes ao conteúdo que é apresentado. Mas a lei não fala qual é o critério que vai ter que ser observado. E no Brasil nós já temos, por exemplo, a classificação indicativa. Sim. E aí essa é uma dúvida que vai ficar pro juiz, pro ministro, pro desembargador, ou seja, vai sobrar no lombo da jurisprudência e vai também sobrar pro doutrinador para dizer, vem cá, esse critério que vai ter que ser usado é o critério que já está estabelecido na classificação indicativa? Ou vai ser um critério próprio? Ou vai ser um meio termo entre um critério próprio e a classificação indicativa? Porque não ficou muito claro. Não. Porque ele fala assim, as plataformas vão ter que estabelecer o critério de acesso. Tá, mas esse critério de acesso vai levar em consideração a classificação indicativa? A oficial que nós adotamos no país? Então, assim, são essas pequenas situações que são um pouco subjetivas que eu sinto que comprometem inicialmente a aplicação da lei. Significa que a lei seja ruim? Não, porque é o tipo de coisa que a doutrina e a jurisprudência vão dar conta. Mas aí, por outro lado, é aquela crítica que a gente sempre faz. Caramba, quer dizer, eu vou precisar de doutrina e jurisprudência para ficar resolvendo lacuna da lei? Por que a lei já não veio pronta logo no início, já pensando em todos esses aspectos? E também tem uma contrapartida que eu sempre penso muito quando a gente trata de legislação que versa sobre o meio ambiente digital em geral. A gente ainda não conseguiu, né? Eu digo, não só o ordenamento jurídico brasileiro, mas eu não vejo uma lei que consiga, de fato, abarcar de uma forma satisfatória, né? Ou que consiga, não abarcar, que consiga definir um regramento suficiente para essa nova realidade. Uhum. Né? O que existem são tentativas melhores, piores, de regrar algo que ainda a gente não sabe como regrar. Porque ele é muito aberto, é um espaço muito aberto. Então, por exemplo, a gente tem essa questão da classificação e das medidas que as empresas, as plataformas devem tomar para que, de fato, elas tenham esse controle de acesso. É nesse sentido. Mas esse controle de acesso, por mais que as empresas talvez tomem as medidas necessárias, talvez ele não seja suficiente. Com certeza não vai ser. Com certeza não é suficiente. O que leva a um outro problema que a gente vai discutir daqui a pouquinho, viu? Que é uma hipercoleta de dados. Exato. Muito embora a lei fale, né, de coletar o mínimo possível, porém... Ele no artigo 13, ele fala ali de concretização do princípio da necessidade, Isso, etc. Da finalidade, aliás. Da finalidade. Ele fala minimização de dados alguma vez? Ele fala alguma coisa nesse sentido. Só que o problema é o seguinte. O artigo 13, até vamos atropelar aqui. O artigo 13, ele garante o princípio da finalidade. Ele garante que a rede social não vai usar os dados das crianças e dos adolescentes para, por exemplo, perfilamento. Isso. Não vou fazer perfilamento. Isso é um negócio legal da lei, Exatamente. Ele evita isso. Mas ele não traz nenhuma salvaguarda para ações externas. Não. Então, se, por exemplo, se tiver um incidente de segurança e houver um vazamento de dados, o cara já não vai mais precisar filtrar os dados ali para saber de quais são os dados de menores e quais são os de maiores. Já tá ele vai separado. ter um pacotão separado, prontinho, bonitinho para ele esperando. Então, as empresas elas vão ter que focar não só nessa questão da adequação
da plataforma para o acesso de crianças e adolescentes, mas elas vão ter que pensar também a médio e curto prazo em mecanismos de proteção muito mais robustos. Isso vai envolver também compliance, etc. Governança, tudo isso. E aí você falou uma coisa também que eu achei bem legal, que foi a questão dos conceitos subjetivos. E esse foi um avanço em relação ao projeto de lei, o 2628, e a aprovação da lei. Porque o projeto de lei, o 2628, ele trazia o conceito de dever de cuidado. Ele impunha esse dever de cuidado. Só que é cuidado com o quê? Que é o que está no ECA, né? Exato, que é o que está no ECA. Mas cuidado com o quê? Na hora de aprovar o projeto de lei, o pessoal falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos detalhar esse dever de cuidado no artigo 6º, 7º, 8º, e aí a gente também já dá uma complementada no 17 e no 18. Então, o dever de cuidado ele está separado em 3 pontos essenciais agora. No artigo 6º, ele fala do dever de prevenção e mitigação de riscos. No 7º e no 8º, ele fala de dever de projetar para a segurança. É a segurança by design. E no 17 e no 18, ele fala de dever de transparência e controle. Então, a gente percebe que o conceito de dever de cuidado ele não deixou de existir na lei. Eles simplesmente fragmentaram e especificaram nesses artigos. 6º, 7º, 8º, 17 e 18. Sim. Entendeu? É legal, porque essa ampliação do dever de cuidado que no ECA, né, vamos fazer um paralelo. No ECA era atribuído ao Estado e aos pais esse dever de cuidado, de um cuidado mais de subsistência, né? De subsistência e de criação. E hoje a gente tem um terceiro elemento, que são as plataformas, as big techs, as empresas de tecnologia, e esse conceito de dever de cuidado precisou ser ampliado para eles. Só que eles não têm essa forma de dever de cuidado de subsistência, então essa ampliação da interpretação eu achei muito legal. E isso traz muito o ECA digital, a gente tem essa visão e isso vem cada vez mais forte. Isso vem também em consonância com o projeto de atualização do Código Civil, que até se relaciona, de responsabilidade civil baseada em riscos, né? Então, a gente precisaria de uma forma de atribuir à plataforma um agir, uma conduta que, se ela não o faça, ela seja responsabilizada, mas que ela seja responsabilizada na devida proporção daquilo que ela não fez, né? Então, por exemplo, você tem um dever de cuidado um pouco mais objetivo que possibilita a mim, vítima, né, em um processo judicial, entender em que momento a sua conduta me causou dano. E eu consigo quantificar isso a partir de uma análise, de uma perspectiva de gestão de riscos. Não acho que isso é muito simples na prática. Não acho que isso vai ser simples, inclusive, para a compreensão do Poder Judiciário e dos operadores do direito como um todo, porque isso muda, inclusive, a forma de argumentação do direito, né? A gente precisa sair daquela caixinha de argumentação do direito, digamos, clássica, e entender uma argumentação do direito muito mais multidisciplinar. Para entender, por exemplo, aumento do conceito do dever de cuidado, o papel de cada um dos agentes dentro dessa dinâmica de proteção da criança e do adolescente no meio ambiente digital, tanto dos pais, porque tem também na lei o letramento digital. Finalmente. Existe expressamente o letramento digital aos pais. Bem discreto, sutil, bem discreto, mas tem, foi colocado, isso é um avanço, né? Mas como que isso se faz na prática? Então, para que cada agente, né, para que cada indivíduo que compõe esse ecossistema do ECA digital entenda qual é o seu papel, o cumpra e, se não o cumprir, como o judiciário vai fazer para que isso se cumpra. É isso aí. Então, existe essa nova forma não é nova forma de compreensão do direito, mas esse avanço, né? A gente precisa ter um raciocínio um pouco mais amplo para esses casos. É uma ressignificação, porque quando a gente fala do dever de cuidado do ECA, é sempre aquela coisa assim, vamos cuidar do que as nossas crianças e adolescentes fazem, mas também vamos cuidar do que elas podem sofrer. Sim. É esse tipo de cuidado. Ali, o que eles fazem? Eles pegam no artigo 6º, por exemplo, quando ele fala do dever de prevenção, é com relação a tomar medidas razoáveis para mitigação de conteúdos que possam ser potencialmente danosos. E aí o artigo 6º ele traz um rol de conteúdos. Sim. Pornografia infantil, violência, exploração sexual, práticas nocivas, etc.
O 7º e o 8º, eles já trazem a questão da segurança por design e da privacidade por design. Uhum. Então, tem que ter segurança, mas também tem que ter privacidade. E aí, quem suplementa é o artigo 13, que vai lá concretizar o princípio da finalidade. Uhum. O 17 e o 18 já fala das ferramentas de controle parental. Uhum. Tem que ter ferramenta de controle parental disponível. E aí, o mais interessante, que ele não fala só o seguinte, ó, tem que trazer a ferramenta de controle parental. Tem que trazer a ferramenta de controle parental já configurada no maior nível disponível. Para que você diminua, não para que Exato, você aumente. é opt-out, não é opt-in. Você não vai... veio aqui, então agora eu vou ligar. Não, já tem Ela já que vem vir dessa forma. ligada e no nível mais rigoroso. Aí, se você quiser, é o pai ou responsável que vai desligar e vai diminuir. Uhum. Isso eu achei bem interessante. Isso é muito Isso interessante, aí na verdade. com um desafio que a gente tem já há bastante tempo na sociedade, que é a responsabilidade dos pais para com a criança e adolescente, principalmente no ambiente digital, e nós já discutimos isso há bastante tempo, justamente quando se fala em tempo de tela mesmo, que é um debate que nós temos com as crianças e adolescentes de quando começa o tempo de tela de uma criança e adolescente. O meu com 3 anos eu coloco para assistir TikTok. Não, a partir dos 10. Cada pai coloca dentro do seu modelo de criação. Nós temos ali, até entra multidisciplinariedade, porque questões de psicólogos específicos que falam a respeito da idade adequada para cada criança e adolescente. Então, existe uma responsabilidade cada vez maior dos pais de sim ter esse controle parental, compreender onde e o que o filho está fazendo. E aqui eu cito um exemplo clássico que nós do digital que sempre temos, que é, por exemplo, o game Roblox, onde muitas crianças e adolescentes estão, e é já conhecido um local que ocorre o crime de pedofilia. Porque o que ocorre? A gente vê muito esse debate principalmente nos Estados Unidos. Onde tem a criança e adolescente, infelizmente, vai ter o pedófilo, que é onde o criminoso quer estar. Então, é um ambiente digital que exige o controle do pai e adolescente, não o controle de para com isso, não faça isso. É como se fosse você tá na rua com seu filho, você vai brincar com ele num parquinho, você tá lá sentado acompanhando o seu filho brincar no parquinho. Se chega um estranho para conversar com seu filho, você, pai, vai tomar uma atitude. No digital é a mesma coisa. O seu filho pode estar se divertindo em um game, pode estar em uma rede social conversando com um amigo da escola. Ok, você, pai, assim como no parquinho, vai estar monitorando. A partir do momento que, por exemplo, vamos num ambiente do Roblox, saiu o amiguinho dele e chegou um estranho, alerta vermelho. Quem é esse estranho? E eu dei o exemplo do Roblox, isso pode ser em qualquer plataforma digital. Qualquer uma mesmo, seja de conversa, seja de bate-papo, seja um game. Então, é um desafio que está cada vez maior na nossa sociedade. O direito tenta minar esse tipo de situação, mas é uma responsabilidade enorme dos pais. Os pais não podem largar e falar, não, tem regra para isso, não, a justiça cuida, não. Meu filho não vai mexer com celular, tela, rede social, até os 15, 18 anos, porque também nós estamos vivendo uma era digital. Eu tenho hoje 30 anos. A minha época era diferente. Eu não nasci com a tela. Agora, quem nasceu ali em 2005 para frente, gente, já nasceu com celular, já nasceu com tela, então é um outro tipo de conhecimento. Aqui eu estou falando de cérebro humano mesmo, aprimoramento do cérebro humano. Essa pessoa já nasceu totalmente inserida no âmbito digital. Então nós temos que ter um tato diferente. Todos nós, como adultos, entra também a questão do dever de cuidado que vocês falaram, em conformidade com essa questão parental, e acaba sendo algo que aqui entra também muito importante o nosso papel de trazer esse conhecimento para a sociedade. Porque se eu estou aqui falando que todos os pais devem estar atentos a esse tipo de situação, todos os pais devem compreender o uso e a aplicação de uma lei como essa. Nós temos hoje muito se fala, muitas pessoas utilizam a inteligência artificial. O que está sendo o nosso papel como ensinadores no âmbito da inteligência artificial? Trazer para o público comum, para as pessoas normais, para o nosso dia a dia, como utilizar melhores ferramentas, uso ético, próprio letramento digital.
E aqui também, mais uma vez, passamos por esse tipo de situação. Outro tema polêmico envolvendo também essa questão do menor de idade, que é sobre uma mudança, a lei exige uma mudança no que nós tínhamos, que é a autodeclaração. A lei veda a autodeclaração. O que é autodeclaração? Quando você está entrando num site, tem lá, esse conteúdo não é indicado para menores, coloque sua idade. Aí você coloca lá 10, do 10 rola para 1920 e dá confirmar. O site aceita. A plataforma, um jogo, qualquer coisa, aceita, não fala mais nada. E até hoje é assim que nós fazemos. O que a lei exige? Que é vedado isso. E como que se veda isso? Outros métodos de segurança. Então, o que pode ser exigido? Reconhecimento facial da criança? Envio de um documento de identidade, que daí a gente entra em outro debate. Peraí, mas no Brasil não é obrigatório ter um documento de identificação até certa idade? Termina que crianças e adolescentes elas vão ter que ter a conta vinculada obrigatoriamente à conta do pai ou responsável. Exato. E aí mais uma situação. Vamos num cenário perfeito. Ok, se você tem uma boa relação tranquilo com seus pais, você entra ali tranquilo. Mas a gente sabe que nada é perfeito, nada é uma linha de... uma historinha, de um conto de fábulas. Então, o que pode acontecer na prática? Simplesmente, por conflito familiar, um adolescente ali de 15 anos, que já tem um certo conhecimento mais avançado, está em conflito familiar com o pai e mãe vedam o acesso a essa criança ou adolescente, que acaba gerando uma situação ainda maior. Porque o que é um problema que nós temos também quando se fala de regulamentação? O Xé sempre traz isso. Quando se aumenta muito o nível de regulamentação, a pessoa para de querer aprender e quer fazer pelo paralelo. Isso aí é um risco enorme. Porque comecem a imaginar um cenário de crianças e adolescentes utilizando mais VPNs, utilizando mais questões obscuras da internet. Isso é um risco enorme, enorme, enorme para nós, como juristas. Então, assim, temos que pensar em tudo isso, todo tipo de risco que pode ocorrer. Então, são cenários que nós trazemos aqui justamente para pensar. A lei tem muitos pontos positivos, pontos que faltavam muito falarmos. Nós temos ainda muito a se falar. Eu vou falar em um momento oportuno também sobre a questão de loot box, games, etc., que envolve uma questão financeira muito importante nesse meio ambiente digital. Mas eu queria trazer aqui toda essa reflexão, essa perspectiva, justamente para fazer você pensar e fazer você ter esse momento de o que eu, como pai, vou fazer nesse momento? Eu, como responsável, eu que tenho sobrinhos, amigos que têm filhos, crianças, o que eu vou fazer para melhorar essa situação na prática? Esse é um ponto muito bem colocado pelo Anthony, que a gente pode relembrar lá a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz lá do período de vacatio legis, que é justamente para isso, né? Para que, de fato, toda a sociedade tenha conhecimento de uma nova legislação. Não só os operadores do direito, não só os advogados, juízes, promotores, defensores, porque a partir do momento em que o Estado, né, por meio de uma lei, atribui uma responsabilidade ao indivíduo, esse indivíduo precisa tomar conhecimento de quais são as responsabilidades dele para que ele as cumpra, né? Isso não acontece de forma automática a partir do momento que a lei entrou em vigência, a partir do momento em que ela foi promulgada. Então, eu acho que é legal essa pontuação do Anthony de dizer, pô, isso precisa ser divulgado, né? Tanto por nós aqui, da área acadêmica, mas também pelo próprio Estado, né? Talvez em propagandas que divulguem as responsabilidades, propagandas de conscientização, porque não é algo tão simples, né? Hoje, basicamente, você pegar pessoas próximas de você consegue perceber que existem algumas delas que não estão nem um pouco preocupados com isso. Com certeza. Do filho acessar TikTok, do filho acessar YouTube, do filho ter um perfil no Instagram e acha que é suficiente esse perfil ser fechado e colocar lá que é supervisionado pelo pai e pela mãe. E isso não é suficiente, né? E sabe um problema muito sério, Raíssa? Te interrompendo brevemente, mas é porque o gancho fica perfeito. Que, inclusive, tem paralelo com a adultização que o Felca
trouxe em seu vídeo que gerou todo esse embate, que eu vou falar das redes sociais, TikTok, Instagram, todas que têm vídeos em geral. Hoje nós estamos passando por um momento de enxurrada de soft porn. Isso aí para uma criança e um adolescente é muito perigoso. O que é o soft porn? Não entra em atividades diretamente para maiores de 18 anos, mas entra em colocar sensualização e tudo, em um treino de academia, em uma corrida no parque, em entrar e sair de um carro. Essas redes sociais estão infestadas disso, e isso é um perigo enorme para uma criança e adolescente. Então, só esse breve parêntese, porque é importante tratar isso. Sim, e isso passa pelo letramento, daí invariavelmente. Mas nesse período de vacatio legis, eu acho que isso é muito interessante. Talvez até a gente pudesse fazer alguns vídeos explicando, porque assim, não é fácil disso, levando em consideração o contexto brasileiro de educação, não de acesso à informação, porque hoje o acesso à informação é algo que todo mundo tem acesso, a gente pode levar isso em consideração, mas de compreensão dessa informação e de entendimento quanto aos riscos pelo não cumprimento de uma determinada responsabilidade legal, não só um risco processual ou um risco de sofrer um processo, algo nesse sentido, alguma sanção do Estado, mas risco pessoal mesmo, né, da criança, aquilo que ela vai ser exposta, como que ela vai entender isso, essa questão do FEL, que a gente passou por todas essas camadas, digamos, da superexposição da criança e do adolescente. E a que mais me chamou a atenção e a que mais sempre me chama a atenção é que a criança e o adolescente que são expostos, né, sem algum tipo de supervisão ou sem nenhuma supervisão, eles acabam não tendo a compreensão dessa exposição. Então, eles não acham que foram expostos. Eles não entendem o quanto isso pode ser realmente ruim, porque talvez isso não tenha um impacto que ele sinta diretamente. Talvez ele nem saiba o que está acontecendo, né? Exatamente. O que estão fazendo com a imagem dele, para onde essa imagem foi ou em que ela foi transformada. Ele está ali passivamente, para ele está tudo bem. Ele está vendo os vídeos, o indivíduo, está vendo os vídeos, está na rede social, tem muitos seguidores, os coleguinhas gostam. Então, essa percepção subjetiva que precisa ser trabalhada com relação à paz e com relação ao Estado. Mas isso é a parte mais difícil. E não à toa o ECA ele traz um capítulo específico para redes sociais. A partir do artigo 24. Que eu acho que sempre é a maior preocupação, né? No final das contas. Eu quero falar sobre ele com mais detalhes daqui a pouco, porque ele traz alguns pontos bem polêmicos sobre os quais a gente tem que se debruçar. Mas antes eu queria falar de alguns que, para mim, particularmente, são avanços, mas que vão dar dor de cabeça para algumas pessoas, que é o capítulo 7, que trata especificamente de jogos eletrônicos. São só 2 artigos, o 20 e o 21. E o capítulo 8, que trata da publicidade no meio digital, que também são só 2 artigos, o 22 e o 23. Por que eu acho que foram avanços? Bem, jogos eletrônicos. Basicamente, no artigo 20, eles estão proibindo definitivamente a questão das loot boxes. A gente já fez, inclusive, episódio aqui no podcast só para discutir essa economia de jogos baseados em jogos como serviço, em que os jogos hoje são disponibilizados gratuitamente ou a baixo custo, e aí a empresa garante os seus lucros a partir da venda dessas caixas de prêmio, que são completamente aleatorizadas. Foi um novo modelo de negócio, inclusive. Exatamente, tanto que alguns países como a Bélgica, como o Japão, tratam loot boxes como algo análogo a cassino. Cassino voltado para crianças. E o 21 achei legal porque... Pesado isso, né? Se eu for pra pensar, mas é real. Ué, quantas vezes você vê aquela notícia? Quantas notícias você vê lá de... adolescente gasta todo o limite do cartão do pai tentando conseguir o Cristiano Ronaldo no card do FIFA. E tem os cartões pré-pagos, né? Sim, tudo isso é real. E aí também o 21, ele fala sobre o chat. Chat em jogos online. Que as plataformas elas vão ser obrigadas a fornecer funcionalidades que permitam aí a proteção no chat, seja por meio de áudio, texto, vídeo, troca de conteúdo, seja síncrono ou assíncrono, vai ter que ter moderação para garantir que sejam protegidas as crianças. Se entra num ambiente como o do Roblox,
que foi o que o Anthony já mencionou, você ter uma moderação das salas de bate-papo é um bruta de um avanço, especialmente considerando aí as ações que são praticadas por aliciadores. Então, assim, são duas coisas aqui que nos jogos eletrônicos eu achei que foram vantajosas. Mas eu queria ouvir do Anthony o seguinte. Beleza. Tá banido o loot box no Brasil, porque o artigo 20 fala abertamente. São vedadas as caixas de recompensa oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de provável acesso por eles. Então não dá nem pra argumentar. Não, peraí. Loot box de jogo pra adulto tá liberado. Não, porque tem um acesso provável. Sim. Mesmo que a classificação indicativa não seja para criança, por exemplo, num GTA, num Destiny, a criança ainda pode acessar. Mesmo que a censura não seja adequada. Proibir o loot box. Como é que fica o modelo de negócios dessas empresas que dependem de game as service no Brasil? Cara, bom que você tocou nesse assunto, porque agora é um assunto que eu tenho muito para falar. E olha que interessante. Nessa esfera de games, é um dos principais locais que existe uma autodeclaração que eu falava. Quando você entra em qualquer site ou plataforma de game, como por exemplo o Epic Games, Steam, as mais famosas que nós temos aí, tem lá, para você acessar um game 18+, só colocar lá 10/10/10/1920, você entrou. Então, já vamos no primeiro ponto. Nós, nessa plataforma, ela já vai ter que ter alguma forma para identificar, né, a idade de fato da criança, como exige a lei, porque é proibido a pessoa marcar por conta própria ali. Mas, e aí como é que vai... Só um parênteses. Oi? Os mecanismos de aferição de idade estão no capítulo 4. Eles vão do artigo 10 até o 15 da lei. Então tem uma porrada de mecanismo agora para identificar a idade. Exato. Então, mas só que aí que entra os desafios. Vamos pegar, por exemplo, o que eu citei, que é o do reconhecimento facial. Olha que risco de dado você colocar um reconhecimento facial de uma criança e adolescente. Existem mecanismos, seja uma API, seja a questão do documento, que eu falei que pode ser um desafio na prática técnico. Então, as empresas vão ter que adequar-se a esse novo modelo, ok? Primeiro ponto. Vamos falar especificamente das loot boxes. O que estourou? Uma empresa muito famosa, né? Muitos de vocês conhecem, chamada EA Games. E aqui eu vou citar alguns games delas, famosos também. Battlefield, que é de tiro, representa guerras, etc. FIFA, que é de futebol. O que explodiu tudo isso? Star Wars. E o que ele tinha? Você... E o que é o grande problema? Você... que acaba virando o termo que nós chamamos de pay to win, ou seja, pagar para vencer. Quanto mais dinheiro você coloca, mais forte você fica. Então, no FIFA, que é o de futebol, se você colocar 10 milhões de reais, pasme, tem gente que é esse valor mesmo que brinca nos jogos. 10 milhões de reais, você está jogando um FIFA, tem um norte-americano lá que colocou 10 milhões de dólares, montou um super time, você vai falar, caramba, como que ele fez isso? Aí você vai numa live, seja no YouTube, na Twitch, tá lá o cara abrindo vários pacotes. Isso não influencia criança ou adolescente? Fala, caramba! Aí você vai lá, quanto que é o pacote? R$ 9,99, R$ 49,99, R$ 99,99. Tá lá, muito fácil para comprar, só cadastrar um cartão. Criança adolescente com mais de 10 anos, eu tenho certeza que consegue fazer isso. Cadastrado. Então, assim... E nem sabe que ficou cadastrado. Exato. Então, já está o primeiro problema prático, dificuldade prática. Então, o que aconteceu no caso do Star Wars, que era, e acaba sendo de todos esses da EA Game, que também era, a chance. Então, que eu até brinco, é o tigrinho, é um cassino, é para você perder o dinheiro. O que acontece? Vamos ter lá um item comum, um item raro e um item super especial. O item comum, 99,9% de chance de sair. O item raro, 0,09% de sair. O super especial, 0,0003% de sair. Como que eles tentaram driblar a legislação com isso? Falando, não, o item cai, mas é que é 0,00003%. Isso aí não pegou, tanto que, como o Chay até citou,
A Bélgica, o Japão, inclusive, contra a EA, foi lá na Bélgica que moveu todo esse grande processo, justamente disso. Isso aqui é um cassino. Não adianta você falar, não, é tanto ponto, vírgula, tanto por cento. Porém, dificuldades de aplicação prática. Ok, tivemos esse cenário. Tá vedado, não pode mais loot box, não pode mais vender nenhum tipo desse item. Tudo bem. A criança entrou no jogo. A maioria dos jogos online são servidores globais. Então, você entrou no jogo, você está ali, o termo utilizado free to play, ou seja, um player que não gasta nada, você vai estar ao lado de um player que gastou milhões. Então, já tira toda a sua experiência de game, porque ele vai te massacrar. Isso aí vai mexer com a cabeça da criança e adolescente, então acaba sendo um risco. Um erro prático fatal, quando nós estamos falando desses jogos globais. O jogo veio para uma plataforma brasileira, a Steam, por exemplo. Eu até cito um game, chama Mir4, ou Mira, como queiram falar. Ele é coreano. Os piores jogos de cassino são coreanos e chineses. São os mais perigosos. Os gacha games, né? Na Steam, você entra, a loja é fechada. Se você fizer o download do jogo pela Steam, a loja é fechada. Você não tem acesso à loja paga do game. Você joga o jogo lá tranquilo. Se você entra por um navegador no site do servidor global, você faz o download com a loja totalmente aberta. Se você faz o download do game pelo seu iPhone, por exemplo, que é o sistema operacional já vinculado ao cartão de pagamento da Apple, a loja está lá aberta para você. Então, assim, a Steam fala, eu estou cumprindo a legislação. Não tem esse cassino aqui no meu. Mas o usuário, com um digitar, já mudou tudo, já está lá de novo. Então, da mesma forma com os cassinos, olha como é importante a questão da cultura, a questão do ensino fora do ambiente digital, a questão de trazer para a pessoa esse conhecimento, justamente porque vai ter como driblar esse tipo de situação. A aplicação é muito complexa. E eu citei só um jogo. São vários. Deixa eu só tentar entender então só uma situação para, por exemplo, quem tem um Xbox, como a gente tem. Quando você entra na loja do Xbox, você pode comprar na loja do Xbox jogos, complementos, e entre os complementos, muitas vezes, tem loot boxes. Exato. O que vai acontecer basicamente é que na loja do Xbox vai desaparecer a loot box, você não vai encontrar mais para vender. Mas se eu, por exemplo, for jogar o Destiny e lá no Destiny eu for lá no NPC do Eververso, as loot boxes vão estar lá. Pode ser esse tipo de situação e pode ser até outro cenário. Vamos supor, você criou a sua conta vinculada ao Brasil. Vai na base onde você cria sua conta, coloca uma VPN e cria sua conta na Índia. Você vai comprar a sua loot box do jeito que você quiser. Então, olha que complexo. Ou seja, o problema da força da lei. É uma lei que proíbe, mas na prática ela não tem tanta força. E aí me causa uma preocupação, porque o artigo 35 do ECA Digital fala de suspensão ou banimento da plataforma. Será que a gente vai correr o risco de ver aí um festival de jogos sendo bloqueados no Brasil? Não, mas aí olha que interessante a aplicação prática, Chay. Pega no pé da lei, pega um exemplo que eu fiz. A Steam, que é quem oferece o jogo no Brasil, que já teve muito debate também sobre a responsabilidade da Steam, hoje os tribunais tratam ela como justamente um outdoor, porque o que acontece? A Steam, as empresas de jogos, e aqui temos pequenas, bem como os big players, os gigantes, colocando os jogos lá, o que já ocorreu? Já colocaram jogos maliciosos no sentido de uma forma bem simples. Tinha um vírus no jogo, a pessoa baixava o jogo, clicava no jogo, era um vírus, roubava todos os seus dados do seu computador. Obviamente, isso aí virou processo contra a Steam. Então, aconteceu recentemente um jogo falso que roubou todas as criptomoedas da carteira de um streamer. Sim. Que é aquele que fazia tratamento de câncer? Ele mesmo. Câncer. Era o dinheiro que ele estava juntando para tratamento de câncer. Graças a Deus alguém doou o dinheiro para ele depois. Olha o tipo de situação que ocorre. Então vamos nesse cenário da Steam, que ela está cumprindo o regulamento de oferecer, ela vai mais além até, né? Porque já que ela seria só um outdoor, ela está
ela verifica a idade e agora ela vai ter que mudar para verificar das formas que ela exige. E você, fazendo o download pela Steam, entrando pela sua conta da Steam, vai estar lá fechada a loja para você. Mas o problema é aquilo que eu falei. O servidor é global. E todos os games você pode escolher. Você não é obrigado a entrar no servidor, por exemplo. Primeiro que quase nenhum jogo tem servidor do Brasil. É servidor América, todas, ou latino-americano. Então, já é o primeiro ponto. Você entrou no seu servidor latino-americano, mas nada impede você entrar no servidor Ásia, no servidor Europa, e tá feita a farra. Então vamos nesse cenário. Você entrou no seu servidor ali pela Steam. Tá fechado, ok. Você muda a forma de você acessar. Você entra você faz o download do game na sua forma global. Você pode, inclusive, entrar pela sua conta Steam, que em tese estaria fechada a loja, e vai estar lá aberta a loja. É um grande desafio. E aqui eu estou citando um exemplo, mas praticamente todos os jogos, principalmente de frutos asiáticos, China e Coreia, são assim. A população da China é um fator social muito interessante, já é maquinada, vamos assim dizer, nesse tipo de cassino. Nós temos problema do tigrinho aqui no Brasil, na população, apostas esportivas, etc., que já daqui a pouco vai virar uma questão de saúde pública. Na China, as pessoas nesses jogos também fazem isso. Eles amam ficar assistindo bilionários, é bilionário mesmo, ficar em live, gastando milhões e milhões nesses cassinos para abrir os pacotinhos, e eles ficam loucos assistindo e movimentam o mercado. Então, assim, é muito interessante você parar para analisar esse tipo de situação. E você, pai, você adulto que está ouvindo isso, que é muito importante do letramento digital, você pode falar, nossa, mas ele está falando algo muito longe da minha realidade. Aqui eu afirmo, o seu filho tem plena consciência e conhecimento dessa realidade, e isso está muito próximo dele. Então, você pai, você responsável, você também tem que se atentar, aprender, conhecer sobre esse mundo, sobre esse tipo de responsabilidade. Por quê? O letramento digital é para todos. Sempre que eu vou conversar com alguém, eu falo, o letramento digital é de 1 ano ou até 85 anos. A gente vê dificuldades práticas de idosos com QR Code na rua, acontece. Então, o letramento digital é para todos. Por isso que a questão social, a questão de trazer para a grande massa do público é muito importante. Eu contei aqui histórias, fatos, porque eu trouxe para a realidade de você, nosso ouvinte, para justamente você pensar, você olhar e pensar, caramba, isso pode acontecer. E outro problema que eu trouxe, a loja da Apple, por exemplo. Eu imagino que Android seja semelhante, mas eu vou falar que eu tenho pleno conhecimento que é a da Apple. Todo jogo que você hoje faz download na Apple, que a Apple também é muito semelhante a essa questão de foi o criador que colocou na plataforma. Tanto que muitos aplicativos da Apple podem ser maliciosos e os aplicativos originais falam, tome cuidado, baixa o oficial, não sei o que, e justamente tem gente que já criou aplicativo para clonar o WhatsApp, pô. Então é preciso ter esse tipo de cuidado. Qualquer jogo que o seu filho tiver em um iPhone, a loja vai estar hoje lá liberada e de muito fácil acesso para fazer compras que podem chegar a valores altíssimos. Então você tem que ter essa consciência. É isso aí. Parte dos jogos eletrônicos, então, vocês veem, são só 2 artigos, mas olha o tamanho do impacto, né? Exato. Que a gente tem que pensar na prática. Olha o brainstorming que virou aqui. O Brasil é o segundo maior mercado de games do mundo, se a gente for pensar bem hoje. Puxa, fizeram 2 artigos. E fizeram 2 artigos. O Brasil hoje é o segundo maior mercado. A gente é maior do que a União Europeia, pra você ter noção. E 2 artigos sem força, sem eficácia na prática. Cara, vão Ou depender pouca de enforcement, né? Assim, é pouca eficácia, ao meu ver. Porque você vê que por questões técnicas dá pra driblar. Beleza, a proibição existe, mas como é que vai ser feito o enforcement? Como é que eu vou garantir que ele seja atendido? E você pedir para uma aplicação plena é muito perigoso para o ambiente digital. Porque o que é aplicação plena? A regulamentação extrema. Então se você entrar pelo navegador, você consegue entrar no game, não sei o quê? Tá bloqueado, tá o navegador, tá bloqueado o acesso a sites, por exemplo, da China, da Coreia, da União Europeia. E aí a gente entra naquela regulação extrema, que é um perigo absurdo. Podemos entrar em regulação
por regiões, bloqueio, né, por regiões, bloqueio por temas, bloqueio extremos, que daí cai também no perigo que a gente sempre fala. Se você aperta demais, a pessoa vai fazer pelo paralelo, e o paralelo é sempre muito mais perigoso. Isso aí a gente vê no mercado, né? A gente vê no mercado quando vai comprar alguma coisa. Se um produto fica extremamente caro fora do explicativo, do esperado e do justificável, o que a pessoa faz? Eu até brinco. Seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Você vai comprar do perigo. Então, eu comprava meu remédio na farmácia, ficou R$5.000. Não, o perigo traz ali do Paraguai por R$500 na cueca dele. Aí você toma um remédio do perigo, que tinha que ficar refrigerado, ele trouxe na cueca dele num ônibus por 4 dias, vai ficar tranquila a sua saúde, pode confiar. E a pessoa... No remédio a gente confia de olho fechado, né? Assim. E a pessoa acaba fazendo isso. Então, no ambiente digital, que é aí que entra um ambiente muito perigoso, principalmente quando falamos de criança e adolescente, que é começar a mexer com VPNs, começar a mexer com o deep da internet, que ali você pode tocar em questões que podem trazer até traumas / perigos para o resto da vida de uma pessoa. É muito delicado esse assunto e é um debate, assim, para horas e horas e horas, e temos vários buracos a serem tratados, pontos, porque é delicado e Eu acho que a gente vai ter que fazer esse episódio ainda mais uma vez com alguém especializado na área também, porque, cara, é muita coisa que a gente percebe que é boa, mas talvez não tenha a força que a gente esperava. Tem coisas que são muito boas e que eram necessárias, que na minha opinião é o capítulo 8, que trata da publicidade. E tem as polêmicas, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que eu particularmente elegi 3 pontos. Mas, por exemplo, a publicidade no meio digital. Cara, pra mim é excelente, porque a quantidade hoje de perfis e canais que são monetizados e que usam crianças nesses perfis, nesses canais que são monetizados e mantidos pelos pais, é absurdo, é muito grande. E isso faz com que esses canais muitas vezes direcionem publicidade para criança. E a gente tem uma regulação já rigorosa com relação à publicidade infantil na TV. E a gente está vendo isso sendo trazido agora também para a internet. O artigo 22, por exemplo, eu acho bem legal, porque ele fala o seguinte, ó: é vedada a utilização de técnicas de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes, bem como o emprego de análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual para esse fim. Nota: o legislador ele teve a presença de dizer o seguinte: olha, não estou proibindo a publicidade infantil. Eu estou proibindo a publicidade infantil que é apelativa, que apela para perfilamento, que utiliza Big Data. Aquela que vai no cerne de querer pegar exatamente aquilo que a criança quer. A criança comenta com a mãe: eu quero um Labubu. De repente começa a aparecer só Labubu na rede social. Então, assim... Um Cambridge Analytica para crianças e adolescentes. Isso aqui que eu acho mais engraçado. Foi discutido agora há pouco tempo o marco legal da inteligência artificial. Eu não vou lembrar o número do projeto de lei agora. É 2638, não lembro. Da inteligência artificial? É, da inteligência artificial. 2338. 2338, obrigado. Sabia que tinha 38 no final. 2338. O 2338 excluiu o perfilamento. O trecho que falava de vedação de perfilamento foi excluído do marco da inteligência artificial. O que eu particularmente achei extremamente negativo. Sim. Mas o ECA Digital colocou. Aí, claro, você vai ter o pessoal que discute: mas a inteligência artificial precisa do perfilamento para poder dar as respostas que sejam mais corretas dentro daquilo que foi pedido, solicitado. Tudo bem, eu compreendo. Mas ao menos podiam ter responsabilizado de alguma forma o mau uso do perfilamento. Não sei até que ponto isso foi posto. O perfilamento, ele cria bolhas, né? Exato. E eu gostei dessa questão da publicidade no meio digital para combater esse perfilamento de crianças e adolescentes. Eu acho que é um público que é muito impressionável, é facilmente manipulável, e para cair no mercado como de loot boxes, cai rapidão. Cai rapidão. Sabe a gente já que é viu muito várias notícias, né, de criança e adolescente que gastou todo o limite do cartão do pai. Então, assim, E a gente vai falar, Anthony? Pode falar.
Tá vendo? É só um pontinho. Vai. Sabe o que é muito perigoso nesse cenário aí que o Shaya citou agora deixa eu até lembrar aqui, perfilamento de criança e adolescente, que foi inclusive ponto de um estudo sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial ajuda ou atrapalha no ensino da criança e do adolescente e das pessoas em geral, quando tratou do menor de idade foi justamente nesse ponto de conhecimento e análise crítica. A criança e o adolescente está no cerne, do início, no pilar do crescimento do seu conhecimento e análise crítica. Então, se você dá uma enxurrada de publicidade com perfilamento para ela, você está atrapalhando o discernimento dela, o aprendizado dela, a análise crítica dela. É muito mais fácil você colocar uma ideia em uma criança ou adolescente do que um adulto com um raciocínio crítico. Então, é uma questão perigosíssima também. E eu já falei diversas vezes questão perigosíssima aqui, porque, olha, a gente vai conversando, vai pensando, e eu espero que você esteja nos ouvindo, também esteja com várias pulgas, falando, caramba, olha isso, nossa, esse tipo de situação... Faça você lembrar de situações reais, porque esse é o nosso objetivo aqui, né? Te ajudar em situações reais com o nosso conhecimento. Bem, e tem um capítulo 9... Pode falar. Só para fechar, você influenciar na análise crítica da criança e adolescente é um ponto que eu Aí queria a gente trazer. tem um capítulo 9 que fala das redes sociais. Ali entra, né, logicamente, a obrigação de vinculação dos dados da criança e adolescente com dos pais. Ali os provedores eles vão ter que requerer dos responsáveis, né, a confirmação de identificação. O que cria aquele paradoxo, né, que a gente mencionou, porque para garantir a segurança eles vão ter que criar um robusto sistema de coleta de dados. Quanto mais dados, mais dados. Fácil. E assim, não é só questão do dado, né? Dado de identificação, é dado biométrico, é comprovação da relação parental, quer dizer, você vai entregar praticamente ali tua árvore genealógica, pessoa, né? A vida da pessoa. Mas olha que interessante. No Brasil a gente coloca muito pai ou responsável. Existe a figura do responsável no Brasil. Aí no capítulo 11 já começam algumas das polêmicas, na minha opinião, que é o capítulo que trata do reporte das violações. E por que eu digo que é polêmica? O artigo 29, ele veio para adotar uma postura de notice and takedown, de notificação e retirada. O 29 eu acho que é um dos 3 pontos críticos dessa lei. Ele fala assim, para atender ao princípio da proteção integral, é dever dos fornecedores de serviço e tecnologia de informação direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável. Sempre que ele usar essa expressão acesso provável, cara, esquece. Tudo. Ele tá falando da internet inteira. Tudo. Se a criança tá na frente de uma tela, ela tem acesso provável a qualquer coisa. Muito embora tenha a definição de acesso provável lá no primeiro. Exatamente. Cadê aqui? Acesso provável por eles a proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes assim que for comunicados de caráter ofensivo da publicação pela vítima, por seus representantes, pelo MP ou por entidades representativas dos direitos de defesa das crianças e adolescentes. Tá. Essa lei promove uma mudança de paradigma no regime de responsabilidade do Marco Civil. Isso é ponto. O artigo 19 do Marco Civil ele foi desenhado para excluir conteúdos com decisão judicial. A exceção lá... A gente teve o julgamento do STF, que modulou a responsabilidade, etc. Mas assim, o julgamento do STF, primeira coisa que a gente tem que falar... A ementa não foi publicada até agora. Não, o acórdão não foi publicado. Como que é o nome daquilo? Que ementário. Veio com as teses? É as teses, o ementário de teses. Acho que é ementário de teses. O ementário de teses foi. O acórdão não foi publicado até hoje. Não. Então tem esse detalhe. O acórdão não foi publicado ainda. Agora, essa lei bateu de frente com o Marco Civil. Bateu, mudou todo o regime de responsabilização e ampliou, na verdade. Eu acho que quando ele coloca de caráter ofensivo para a vítima, é ali que ele coloca, né? Comunicados do caráter ofensivo da publicação pela vítima. Essa expressão de caráter ofensivo, ela também é uma expressão aberta. E que o caráter ofensivo pode ser um caráter extremamente ofensivo. Ou pouco ofensivo. Que, na verdade, não tem... Mas, assim, é um negócio muito subjetivo.
ter alterado esse regime de responsabilização também, junto com todo o restante do regramento do ECA Digital, traz uma mudança, inclusive, de modelo de negócios de plataforma digital. Isso a gente já vinha discutindo há bastante tempo, né? Então, não sei se viabilizaria ainda este modelo ou a alteração do modelo de negócio dentro do território brasileiro. Tem esse ponto também. Porque a E colisão... não só de plataformas, eu acho que de toda a questão dos jogos, a alteração Sim. do modelo de negócio dos jogos, enfim, altera muito. E não acho bom essa forma não acho 100% bom essa forma de responsabilização pelo note sem takedown. Eu noticio e você tira, porque isso traz uma responsabilidade muito grande para a plataforma e talvez muito grande no sentido de não que ela não consiga cumprir, mas para ela cumprir todo o modelo de negócio, inviabiliza muita coisa. Fora o chilling effect, né? Aquele efeito amedrontador. Se eu não seguir a regra, segundo o artigo 35, eu posso ser bloqueado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tira do Poder Judiciário uma análise que é necessária caso a caso. O caso a caso vai definir muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem em contrapartida casos que de fato precisam ser retirados, que já está na exceção lá do Marco Civil, no 22, né? Que de fato notifica e tira, que não tem nem discussão. Questão de nudez e sexo. Então, eu acho que aumenta a discussão, na verdade. Porque assim, o Marco Civil, ele tinha criado um sistema de reserva de jurisdição. Sim. Essa era a regra, tá? Então, a plataforma não podia se tornar uma censora de internet. Ela só poderia excluir com decisão judicial. Cabe ao judiciário decidir. Vem a 15.211 e cria uma exceção massiva, baseada naquelas hipóteses do artigo 6º. Sim. Que o artigo 6º fala de exploração e abuso sexual, violência física, indução, incitação, auxílio ao suicídio, promoção e comercialização de jogos de azar, práticas publicitárias predatórias, conteúdo pornográfico, etc. O artigo 30, ele pelo menos dá uma segurada. A gente tem ali a grosso modo, um sistema de freios e contrapesos. Porque o artigo 30, ele fala que no procedimento de retirada de conteúdo do artigo 29, tem que ser observado o direito à contestação da decisão. Então, ele assegura o usuário que a notificação sobre a retirada, o motivo, a fundamentação, se a análise foi humana ou algorítmica, a possibilidade de recurso, a concessão de prazo, tudo isso vai ser garantido. No administrativo. No administrativo. Isso talvez elimine um pouco a sensação de que a empresa privada passa a gozar aí de um pleno controle sobre o que pode ser publicado ou não. Sim. Só que é aquela história, gente. A gente não pode ignorar que essas questões que estão listadas no artigo 6º, elas já estão reguladas em sua maioria em outras leis. Então, meio que precisava, de fato... E já também em alguns termos de uso de plataforma. Com certeza. Por exemplo, quando ele fala de abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o artigo 6º, inciso 1... Tá lá no 241 e no 240 e no 241E do ECA. Uhum. Quando ele fala, por exemplo, de intimidação sistemática, cyberbullying, que é o 6º, inciso 2, você já tem o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática e você já tem o 146A do Código Penal. Uhum. Então a gente percebe assim que a questão jurídica, ela acaba se impondo sobre a necessidade e a proporcionalidade de se criar um mecanismo de remoção administrativa. Será que eu precisava desse mecanismo se eu levar em consideração que essas condutas já são objeto de persecução penal? Já vão virar processo penal? Então, assim, não é nem uma questão assim de... será que... É realmente você discutir, será que precisava? Pecaram pelo excesso de zelo? Não sei. Não, eu acho que não pecaram pelo excesso de zelo, porque assim, esse excesso de zelo, ele muda muita coisa. Então, assim, não acho que é um excesso de zelo. Eu acho que é... Até uma desproporcionalidade, Isso, né? Uma desproporcionalidade. Você não tá protegendo muito. Já existe essa proteção, ela é necessária, obviamente, isso não é um ponto de discussão. Mas já existe a possibilidade de você... E já existe a moderação pelas próprias plataformas, a discussão administrativa na própria plataforma já existe. Os casos listados são casos que já eram previstos. Exatamente. Então, assim, em que momento isso faz sentido
ali na questão fática falando, né? Faticamente falando, de que faz sentido. Exato. Agora a empresa vai receber um monte de notificação extrajudicial e vai responder, eu já faço isso. E aí, será que eu não vou estar Ou- deslocando aquela competência que era do judiciário para decidir sobre a exclusão de conteúdo? E agora eu vou criar uma obrigação para o judiciário de ficar tendo que decidir sobre recuperação de conteúdo? Provavelmente sim. Só um detalhe importante, esse é bem curto. Em diversos pontos fala dentro do limite da sua capacidade técnica, porque a Raíssa tocou num ponto que é sempre um desafio para nós que atuamos na área. Se isso judicializar, a Big Tech vai trazer. Isso aqui está fora da minha capacidade técnica. Pronto. Tá aí um negócio que poderia ser resolvido rapidamente. Anos de processo. Ótimo para o nosso judiciário. Última polêmica pra gente encerrar, porque esse episódio ficou longo e não era nem um pouco menos esperado que ficaria, né? Já que tem bastante coisa pra gente discutir. As sanções. As sanções, elas estão listadas no artigo 35, elas são divididas em 4 incisos. O inciso 1 trata da advertência, que é uma sanção de caráter pedagógico. É a medida de menor impacto que tem, né? Puxãozinho de orelha básico. Inciso 2 fala da multa. E aí é uma sanção pecuniária mais substancial, pesado. porque é 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil. Aqui a gente já sinaliza uma alta reprovabilidade, né? A minha preocupação é o inciso 3 e 4. O 3 fala de suspensão temporária e o 4 fala de proibição das atividades. Essas são as sanções nucleares do dispositivo. É onde está aqui a minha preocupação, para ser mais sincero. Porque E aí é a NPD que vai fazer essa valoração. é a NPD, que agora virou Agência Nacional de Proteção de Dados. O que, ao meu ver, também... Tanto que o primeiro e o segundo é baseado na LGPD. Exatamente, é muito baseado na LGPD. Gente, suspensão temporária de atividade e a proibição do seu grau, É a pior proibição que a do seu multa. exercício, né? Gente, transcende a natureza meramente punitiva ou arrecadatória. É pior que a multa. Extrapola, é uma intervenção estatal drástica, gente. Significa o fim da operação comercial e, mais criticamente, significa a interrupção de um serviço que pode ser essencial para milhões de cidadãos. Imagina se acontece, por exemplo, com um WhatsApp. Um ato terrorista contra o WhatsApp. Ah, mas tudo bem, o artigo 35 ele fala que vai ser assegurado o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas ainda Cara, assim, não adianta, imagina que gente, eu posso exercer o contraditório e ainda assim ter encerrado a minha atividade. tem uma expressão que fala que é a folha da figueira, tá? É uma metáfora popular que fala que você tenta disfarçar uma situação que é meio constrangedora. E eu acho que isso é uma situação como essa, porque é perfeitamente possível você imaginar um cenário em que a autoridade administrativa, no caso a Agência Nacional de Proteção de Dados, siga rigorosamente todos os trâmites do processo. Ela vai notificar a plataforma, ela vai conceder prazo para defesa, ela vai realizar a instrução probatória, ela vai proferir uma decisão fundamentada. Mas se no final de tudo isso, bonitinho, num processo formalmente impecável, a decisão no final for de bloquear a plataforma, você vai afetar dezenas de milhões de pessoas que não tem nada a ver com a paçoca. Você vai criar uma violação massiva e desproporcional a direitos de comunicação e à liberdade de expressão desses cidadãos. Caso. Por causa de um caso. A título de comparação, a LGPD fala em sanções de suspensão e proibição? Sim, mas de tratamento de dados. Não da Não operação. da operação da plataforma. A falha não está no processo. Está na desproporcionalidade da medida que pode ser aplicada. E aqui o chilling effect, que é o efeito amedrontador, ele se apresenta de forma sistêmica. Porque se eu sou plataforma e eu estou diante do risco da aniquilação do meu negócio, a estratégia mais segura vai ser o quê? Fazer uma moderação extremamente agressiva e preventiva. E que talvez não seja suficiente em razão de conceitos abertos, tá? Porque Exato. ainda assim eu posso ter uma moderação muito alta e ainda em razão de expressão aberta, como que é aquela que a gente estava falando? Da criança? De acesso provável? Não, do ofensa pessoal. Caráter ofensivo? Isso, O caráter ofensivo, ainda com uma moderação alta, eu posso ter enquadramento de alguma conduta em caráter ofensivo, porque ele é aberto.
É, exatamente. O resultado final, eles vão pegar aquelas hipóteses do artigo 6º, vão criar uma margem aí de gordura, ou seja, vão pegar aí outros conteúdos que possam representar um risco, vão criar um ambiente online mais limpo, entre aspas, mas asséptico, empobrecido, menos livre. E talvez nesse cenário a gente pudesse pensar, sair da discussão regular de inconstitucionalidade, talvez não vou colocar inconstitucionalidade, mas de ofensa aos princípios constitucionais da liberdade de expressão, essas coisas mais relacionadas à exposição, ao falar em plataformas, e começar a pensar, e eu acho que já é pensado, em ofensa à livre iniciativa, à livre concorrência, à autonomia privada. O caráter global da rede. O caráter global da rede. Outros tantos princípios que não menos importantes, mas não menos demais, mas no cenário se destacam muito mais do que se eu colocar simples liberdade de expressão é ruim, mas se eu focar meramente em liberdade de expressão, né, em um processo restringir o acesso a todos os demais usuários daquela rede, mas além disso, e tão ruim quanto, existem esses pontos que trazem preocupação. Porque isso muda uma dinâmica, eu acho assim, de Estado. Com certeza. Né? Muda uma dinâmica de Estado. O Estado que antes não interferia na autonomia, na vontade ali privada, e agora passa a, de fato, regular expressamente essa autonomia privada. A própria relação do cidadão fica abalada, porque eu passo a entender que aquelas redes que eu frequento podem ser desligadas a qualquer momento. Ou seja, e se são desligados, o que eu faço com as minhas informações que nelas estão? Eu não tenho mais previsibilidade, eu não tenho mais estabilidade. E previsibilidade e estabilidade são essenciais para movimentos sociais, para jornalistas, para que cidadãos comuns invistam seu tempo e seu recurso na construção de uma comunidade digital. Se eu não tenho mais essa segurança, essa estabilidade, caramba, eu não tenho mais confiança na estrutura da esfera pública digital propriamente dita. E se você for escalonando digamos assim, cascateando o pensamento, você vai chegando em pontos muito, muito complexos de empregos, renda, profissões. Empresas hoje que são online, pô. Então você afeta muita coisa, né? Hoje existe só comércio que se mantém, por exemplo, em uma rede social. Né, faz toda a sua transação por plataformas. Então, assim, você vai escalonando e criando cada vez mais... percebendo cada vez mais situações que talvez não foram levadas em consideração quando se ampliou esse contexto aí de penalidades. Exatamente. Gente, é uma lei que traz avanços, inegavelmente traz avanços. Também traz alguns pontos polêmicos. Ela ainda não entrou em vigor, a gente reforça, né? Ela tá com a vacácio dela aí de 6 meses, então espera-se que ela entre em vigor somente em março. Que eu achei pouco também. Pois que, na verdade, ela tinha uma vacácio de um ano, né? Na sanção foi dada urgência e diminuir o prazo pela metade. Era para entrar em vigor em setembro do ano que vem, o que eu acho que seria muito mais adequado. Porque você aplicar a sanção sem dar tempo de fazer as adequações, né? Poxa, em 6 meses você não faz. O artigo 31 determina que a rede social vai ter que apresentar relatórios semestrais de tudo que foi feito. Só que assim, também não falou qual que vai ser a metodologia, tá? Desses relatórios. Pra quem, como, quando, onde, por que meio. Onde. Como é que eu vou me organizar em 6 meses? Às vezes não tem como, pô. Nem a NPD se organizou. Eu tenho umas reservas aí com relação ao fato de terem colocado agora a Agência Nacional de Proteção de Dados como responsável pela aplicação desse ECA digital, porque, cara, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela já tem dificuldades em garantir a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí os caras vão lá e botam para acumular função, e detalhe, não é uma função pequena, são funções enormes. Tudo bem, a gente entende que pela natureza, né, da coleta de dados, tratamento de dados para identificação dos menores, etc e tal, papapá, a NPD talvez fosse o melhor nome. Mas, cara, se não ampliarem a NPD com urgência e não treinarem essa galera com urgência... Isso que eu ia falar com relação a pessoas, principalmente. Exatamente. Porque não é um serviço simples. A lei não vai produzir efeito sozinha. Não. Então, os caras têm um desafio gigantesco pela frente, porque
LGPD de 2008. E A cê- gente tá... É 2018, 18. desculpa. 2018. Opa. A gente tá em 2025, já se passaram 7 anos. E se para pensar, não adianta abrir a questão do ingresso na NPD por concurso público. Exato. Só que esse concurso público não vai gerar a mão de obra especializada que eles Não. precisam. Não vai. Então, assim, eu tô usando o exemplo da LGPD porque, caramba, a LGPD tem 7 anos. Você consegue me dizer que a LGPD já está sendo aplicada na sua plenitude Não. aqui no Brasil? Foram Nem casos ferrando. pontuais. Isso. Nem ferrando. Quer dizer, eu ainda não consegui o enforcement pleno da LGPD. Imagina se eu vou conseguir agora somando ainda as responsabilidades do ECA Digital. Eu fico preocupado. Mas vamos lá, considerações finais? Disso tudo que nós falamos, eu acho que o que mais chama atenção e o que mais a gente precisa prestar atenção é o papel dos pais. Eu acho que é isso que vai fazer sempre a diferença, porque assim, é uma obrigação do Estado, ok, é uma obrigação que foi atribuída também a empresas, ok, mas a principal é a obrigação dos pais e responsáveis, né? Eu acho que não cabe mais nesse cenário aquela conversa de, eu nem sei mexer no TikTok, eu nem sei mexer nisso, eu nem sei o que meu filho tá jogando, não me interessa. O filho sabe, você precisa saber também. Você é pai responsável, você precisa entender esse novo contexto, não precisa gostar, não precisa ser um super expert, mas precisa pelo menos minimamente entender para você saber quais são as suas responsabilidades e muito mais, quais são os perigos que seu filho são expostos dentro do digital. Com certeza. Participação dos pais sempre. E eu concordo com a Raíssa, nem acrescento muito, porque é simplesmente isso. É muito mais fácil você resolver a questão no seu ambiente do que... Gente, olha o tanto de situação que a gente trouxe aqui. A lei foi muito necessária, trouxe pontos muito importantes. Estamos com situações críticas no ambiente digital, mas espero que essa altura aqui do você está ouvindo, você tenha percebido que não é simples. Então, resolver no seu próprio ambiente é a melhor solução. E é isso aí, pessoal. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. A gente só espera que não seja, por um lado, algo que seja mal utilizado para tentar controlar conteúdos na internet, o que me preocupa um pouco em razão da subjetividade de algumas expressões. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero que seja só mais uma lei de enfeite, que não produz os efeitos que deveria produzir. A questão da proteção de crianças e adolescentes hoje na internet é uma necessidade. Agora, a gente não pode esquecer que, além do ECA Digital, nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA já traz vários instrumentos de proteção. Não podemos negligenciá-los também, achando que, beleza, aprovamos o ECA Digital, acabou o problema, acabou Ítalo Santos, acabou todos os... Não vai acabar. Não vai acabar. Esse é o ponto. Assim como a Lei Geral de Proteção de Dados não acabou com os incidentes de segurança de dados, o ECA Digital não vai acabar com os problemas envolvendo crianças e adolescentes. Assim como o Código Penal não Assim como o acabou Código Penal com não os acabou crimes. com o crime. Não é esse o objetivo. Exatamente, não é esse o objetivo. O objetivo é criar as ferramentas. Agora está na hora do pessoal arregaçar a manga e começar a aplicar. Mas aplicar de forma correta. Porque o remédio não pode ser pior do que o veneno. É isso aí, pessoal. E segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. A gente fica aí à disposição. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe esse episódio pra gente saber também o que você pensa sobre o ECA Digital. E aí, você achou que foi uma boa? Você acha que foi ruim? Você acha que tem algum ponto que ficou de fora, que deveria ter constado na lei? Deixa a sua opinião aí pra gente poder conversar. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau.